Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí, a mais um devocional on fire que nós estamos fazendo. E como já tá virando até costume, roda a vinheta aí, vai. Para você que é um jovem, que a imoralidade sexual ela pode ocorrer na sua vida através da pornografia, da masturbação, enfim, de várias formas. E hoje nós vamos falar sobre pornografia e eu quero mostrar para vocês aqui que é muito possível você vencer esse vício, você se livrar disso e você realmente viver o plano de Deus para você. Só que nesse vídeo eu quero fazer algo um pouco diferente. Geralmente, todas as vezes que nós vamos preparar um devocional, nós aqui temos uma equipe, e todo mundo aqui, quando vai preparar um vídeo para você, geralmente a gente pega e a gente lê, né, estuda, a gente pega ali e prepara um esboço ali perfeito, mas hoje eu gostaria que esse vídeo ele fosse como se fosse um bate-papo realmente com você. Beleza? Então, contrai aí nesse momento e vamos lá, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Bom, em Mateus 6:22 diz: os olhos são como luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos foram maus, e o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em vocês virar escuridão, como será terrível essa escuridão. E a pornografia, aliás, o que é pornografia? A pornografia é qualquer ato sexual explícito, né? Isso pode, por exemplo, ser através de vídeos, através de fotos, através de textos, através de áudios. Mas é por isso que nós, como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado com essa era digital que nós estamos vivendo aí, porque como eu falei aqui, a pornografia ela pode vir através de áudios. Então imagina que hoje a gente tem tantas músicas, né, que às vezes a gente vai lá fora e a gente vê pessoas tocando tantas músicas pornográficas, músicas que incentivam, né, a pornografia em si. E é por isso que às vezes nós temos todo esse cuidado, né? Às vezes as pessoas falam: poxa, mas eu estou na igreja, não ouvi nenhuma musiquinha. Não, mas a grande questão é isso, é o que essa música vai te influenciar, é o que ela vai te levar a pensar, é o que ela vai te levar a viver. E é por isso que nós, como cristãos, é por isso que nós do Ministério On Fire, nós tentamos tomar o máximo desse cuidado, porque a gente sabe que a pornografia hoje, ela pode estar instalada num texto. A pornografia pode estar num áudio, a pornografia pode estar, sei lá, em um filme que você vai assistir, você vai acessar alguma cena ali que não é legal, que vai te remeter à pornografia. Quando a gente fala de pornografia, é um assunto que eu acredito, se você ir em qualquer lugar e você perguntar quem já viu pornografia, você vai ver poucas pessoas levantando a mão, porque às vezes é um assunto meio, nossa, né, meu Deus do céu, ai, como que eu vou falar desse assunto, é um pouco estranho, sei lá, né? Às vezes as pessoas, elas talvez tenham essa visão, mas eu vou dizer para você que são muito poucas pessoas que nunca acessou um conteúdo pornográfico, que nunca cometeu esse pecado dessa imoralidade sexual. São muitas poucas pessoas. E a primeira coisa que eu já vim te mostrar é que talvez você que esteja assistindo, você pense: poxa, eu sou único. Esse problema só eu estou enfrentando. E eu já vou te dizer que não. Tem muita gente que enfrentou esse problema, enfrentou esse pecado e enfrentou e venceu. Então é por isso que eu já te digo que você que está em casa me assistindo, você pode vencer esse pecado. Amém? Bom, mas talvez para você que pense aí: poxa, mas nem é tão pecado assim, né? Nossa, eu vou te mostrar um texto na palavra de Deus. Em Mateus 5:28 diz assim: mas eu lhes digo que quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Esse mulher você pode trocar por homem. Quem olhar para um homem e desejar possuí-lo, já cometeu adultério, já cometeu pecado em seu coração. Mas, Vitor, eu nem toquei na pessoa, cara. Eu nem toquei naquela pessoa do vídeo que eu vi, eu nem toquei naquela mulher da foto, eu nem toquei naquele homem da foto ali. Você já cometeu pecado. Se você desejou possuir, você já cometeu pecado. E assim como talvez você que esteja me assistindo, eu também já vivi esse problema de pornografia, e eu gostaria aqui de poder conversar com vocês
um pouco desse meu testemunho, dessa parte, né, do meu testemunho, daquilo que Deus me curou e fez na minha vida. E tudo começou, assim como eu li no texto, que tudo partiu da visão, né? Lembra que eu li aqui em Mateus 6, versos 22, que diz que os olhos são como luz, mas se você enxerga o que é mal, todo o seu corpo vai ser escuridão, todo o seu corpo vai ser mal. E assim aconteceu na minha vida. Eu não sei se você... Eu acredito que todo mundo já foi daquele grupinho da sala, sabe? Aquele grupinho da escola, assim? Aquele grupinho da escola. Acho que todo mundo já foi de grupinho de escola. E eu me lembro que na minha adolescência... Não que eu sou tão velho assim, né? Mas eu me lembro que na minha adolescência aí... Eu entrei na igreja muito cedo, mas eu não tinha uma experiência real com Jesus. Eu vinha porque... a minha mãe vinha, então as mães obrigam os filhos. Brincadeira. Mas eu vinha de Batman, tá? Se puder aí. É que nunca vão achar essa foto, eu acredito, em nome de Jesus. As pessoas me zoam tanto, mas nunca vão achar essa foto do Batman. Só o pastor sempre tem tudo. Mas eu me recordo que na minha adolescência eu comecei a andar com um grupinho, andar com as pessoas, né? Na nossa época todo mundo muito adolescente. Eu me recordo que num dia nós estávamos ali, todo mundo reunido, e chegou um menino com um celular, e não era esse celular moderno que a gente tem hoje, assim, tipo Bluetooth e tudo, não tinha, na época não tinha Bluetooth. Eu lembro que a gente, para jogar os jogos assim, já tinha que vir, tipo, no celular, aqueles joguinhos que já vinha no celular. Não sou tão velho, mas também, né, sou geração Wi-Fi, não. E quando a gente chegou naquela rodinha, naquele grupinho, aquele menino chegou ali com o celular e ele estava exatamente mostrando para todo mundo ali uma cena pornográfica, né? Uma relação sexual gravada ali através de um vídeo. E nós todos da roda olhamos aquilo e a gente ficou impressionado. Ao mesmo tempo que estava ali impressionado, todo mundo ficou curioso, porque ele mostrou rapidamente para todo mundo e já foi lá e guardou no bolso, porque sabia que era errado, sabia que se alguém pegasse aquele celular ali, iria falar para ele: ô fulano, meu amiguinho, você tá errado aí, né? Então ele já guardou rapidamente no bolso. Só que, tudo bem, a gente foi todo mundo para a sala. Só que aquilo ficou na minha memória. E aqui eu volto a falar do primeiro texto que eu li. Que se seus olhos forem mal, todo o seu corpo é mal. E tudo começou ali no meu olhar. Nossa, deixa eu ver. E aquele olhar já virou uma curiosidade. E aí quando eu vi, eu realmente já estava começando a procurar sobre esse conteúdo, procurar sobre esse assunto. E hoje nós vivemos numa geração extremamente fácil, né? É muito fácil, por exemplo, você acessar um conteúdo pornográfico. É muito simples, é muito fácil e cada vez tem se tornado mais fácil. É por isso que eu e você como cristão, a gente tem que realmente orar para que essas indústrias quebrem, para que essas pessoas elas se convertam e essas indústrias elas não possam prosseguir. A indústria da pornografia rende bilhões aí no ano e nós não podemos aceitar isso, nós como cristãos, amém? Então eu comecei a pesquisar muito sobre esse conteúdo, eu comecei a consumir esse conteúdo, eu comecei a realmente me envolver nesse conteúdo. Só que o pecado, todo pecado ele é assim, você começa de um jeito e quando você vai ver, você já está no fundo do poço naquele pecado. Você já está vivendo, é como o texto na Bíblia fala, que um abismo, ele sempre vai chamar outro abismo, né? Então, da mesma forma, aconteceu na minha vida. Eu comecei com a curiosidade e quando eu vi, eu já estava enfrentando esse vício, mesmo sendo adolescente, eu já estava enfrentando esse vício. Só que como eu falei, o pecado vai chamando outro pecado, ou seja, você vai cada vez se afundando mais e foi exatamente assim que aconteceu na minha vida, porque eu lembro que eu acessava esse conteúdo, sei lá, a cada um mês. Daqui a pouco abaixou, já não era mais a cada um mês, já era, sei lá, a cada 15 dias eu estava acessando aquele conteúdo. E quando eu vi, já estava acessando aquele conteúdo toda semana e já estava escravo desse pecado, já estava realmente vivendo ali debaixo da escravidão desse pecado. E a pior coisa, eu vou falar uma coisa para vocês: Cristo te libertou na cruz. Cristo foi alguém que morreu por você. E a pior coisa que tem é você ser escravo do pecado, sabendo que Jesus fez tanta coisa por você e você mesmo assim ainda tem se escravizado no pecado. E era assim que eu me sentia. E a consequência da pornografia na minha vida, eu vou falar dessa consequência no próximo vídeo, quando a gente falar sobre a cura. Mas
eu comecei a perceber que eu comecei a me esfriar muito na minha vida com Deus, no meu relacionamento com Deus, naquilo que eu sonhava que Deus tinha para mim. Eu comecei a me esfriar, porque você vai começando a pecar e cada vez que você peca mais, você vai se distanciando de Deus. E aí, como eu falei, um abismo chama outro abismo. Então, você começou ali só não orando, daqui a pouco você já não está lendo a palavra, daqui a pouco você já está sem vontade de ir na igreja, daqui a pouco você já não está fazendo... Enfim, daqui a pouco você está desviado e mal sabe o caminho para você voltar para a casa de Deus. E assim que aconteceu comigo, eu comecei a realmente me esfriar na minha fé e cada vez me afundando mais no pecado. E a masturbação, geralmente ela sempre acompanha a pornografia, porque a masturbação, o pecado ele é tão sujo que ele faz você se imaginar naquela cena, se imaginar naquela situação. É por isso que a masturbação ela existe, porque ela faz com que você se imagine naquela cena, faz com que você pense que você está naquela cena. Só que, enfim, nós vamos falar disso no próximo vídeo. Por isso que você precisa estar no próximo vídeo, que vai ser onde nós vamos falar um pouco da cura em si. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender todo o assunto, mas enfim, a pornografia ela começou a se tornar na minha vida um bichinho de estimação. E por que eu digo um bichinho de estimação? Porque era muitas vezes na minha vida isso que acontecia. Um dia eu estava ali bem, no outro dia eu já não estava tão bem assim. E era uma inconstância, né? Porque e sempre me afundando mais, sempre na lama, sempre ali. E eu comecei a perceber que realmente isso estava me aprisionando, isso estava acabando assim com tudo aquilo que eu esperava sobre Deus, e o que Deus esperava de mim também. Isso estava realmente começando a bagunçar toda a situação. E foi quando realmente eu comecei a procurar ajuda, né? Fui realmente procurar ajuda dos meus discipuladores, procurar ajuda das pessoas que estavam ali à minha volta, e Deus começou a mudar a minha história, Deus começou a me curar. E lembrando que a cura ela é um processo, só que nós vamos falar desse processo no próximo vídeo, beleza? E bom, a pornografia ela causa consequências na nossa vida, e na minha vida também não foi diferente, porque a primeira consequência que a pornografia ela causa na sua vida é que ela é um pecado, e todo pecado te afasta de Deus. Interessante aqui recitar que te afasta de Deus, não afasta Deus de você. Deus não se afasta de você, é você que se afasta de Deus. E é como eu falei, você começa ali, sabe, não deixando de orar, aí daqui a pouco você deixa de ler a palavra, daqui a pouco você deixa de não estar num culto, estar num culto de jovens, daqui a pouco você já deixa de ir num discipulado. Quando você vê, meu amigo, você já está distante da presença de Deus, e você deixou Deus. Olha no pecado de Adão e Eva, né? Quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, no primeiro casal da Bíblia, a gente vê que eles pecaram contra Deus, e a primeira coisa que eles fazem é se esconder. É a primeira coisa que eles fazem. Por quê? Porque eles estavam distante de Deus, eles queriam se distanciar. E assim é que acontece no pecado. Quando você está no pecado, a primeira coisa aí que acontece é você se distanciar de Deus. Então a pornografia, a primeira consequência é a distância de Deus. A segunda consequência é que a pornografia ela traz sobre você a culpa. Eu não sei se eu acredito que talvez você que esteja me assistindo, você já passou por isso, mas muitas vezes que eu estive na igreja, mesmo naquela semana que eu caí no pecado, eu estive na igreja, eu mal conseguia fazer isso daqui, ó. Jesus, mal conseguia levantar a mão. Por quê? Porque não sei vocês, mas parecia que tinha uma bigorna assim na minha mão que me impedia de levantar a mão para glorificar a Deus. Mas aquilo se chama culpa. E a culpa é uma consequência do pecado, é uma consequência também da pornografia. E eu quero mostrar para vocês que é tão interessante que a gente vê que Cristo morreu por nós na cruz. Em João 3,16 diz que Deus entregou seu único filho por amor a nós, e ele morreu na cruz para que nós fôssemos salvos. Só que é tão interessante que a culpa, né, a Bíblia fala que Jesus levou sobre si todas as nossas culpas, dores, enfermidades, pecados. Jesus levou. Quando você peca, é como se você estivesse novamente tentando pegar essa culpa que Deus já levou. Você tenta lá pegar essa culpa, você tenta carregar essa culpa. E o pecado ele é tão sujo, ele é tão ruim, ele é tão prejudicial para a sua vida, que ele faz você pegar essa culpa de volta. Entende?
E aí quando era para você estar livre, você está se sentindo culpado. Aonde era para você estar feliz, você está se sentindo culpado. Aonde era para você estar levantando as mãos e glorificando a Deus, você está se sentindo culpado. Onde era para você estar sendo grato a Deus, você está se sentindo culpado, entende? E Satanás, ele tem esse papel de sempre te acusar. Você vai levantar a mão? Eu sei onde essa mão foi, filho. Vai levantar a mão? Então Satanás, ele sempre vai fazer isso com você. E é por isso que tanto eu como você, nós não podemos mais aceitar esse pecado na nossa vida, porque essa culpa, ela já foi embora. Ela já foi embora, Cristo já levou sobre ele. Só que toda vez que nós tornamos a pecar, essa culpa volta. Terceira consequência que o pecado te causa: a visão errada. O pecado sempre vai te causar a visão errada. Por quê? Eu vou dar um exemplo de pessoas, né? Mas isso também tem a ver com o sexo, tem a ver com tudo. Porque quando a pessoa assiste uma cena pornográfica, ela acha que aquela cena ali é extremamente real, é extremamente, nossa, é assim que funciona, é assim que é. Só que na verdade não, né? Quando ali são todo mundo atores que estão encenando, né? Aquilo ali é um filme, está todo mundo encenando, e aquilo vai te causar uma visão totalmente errada sobre o que é sexo, sobre o porquê o sexo, né? Então vai te trazer totalmente uma visão errada. Só que um ponto muito importante é que todas as vezes que eu acessei pornografia, e isso foi uma das consequências que Deus me curou, mas foi uma das consequências que a pornografia estava me trazendo, é que todas as pessoas, quando você acessa pornografia, é como se a mulher ela fosse um objeto de prazer. E vice-versa também para você que é mulher e teve esse problema, né? Teve que vencer esse pecado. Talvez aquele homem que você estava olhando naquele vídeo era um simples objeto de prazer. Só que aí nós caímos num texto que diz em Gênesis que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus fez o homem para dominar, Deus fez o homem para reinar, Deus fez o homem para realmente ser um governante. Governante, você nasceu para ser governar. E aí, imagina você, quando acessa aquele conteúdo, você fica olhando aquela pessoa que Deus fez para governar, aquela pessoa que Deus fez para reinar. Você olha para aquela pessoa como se aquela pessoa fosse um simples objeto de prazer. E isso é o que a pornografia faz, isso é a consequência da pornografia, faz com que você enxergue aquilo que era de Deus, você enxergue aquilo como algo banal, algo simples, algo que é natural, é só para o meu prazer. Então é muito perigoso que você acesse pornografia, é muito perigoso por causa disso, a sua visão fica errada. Bom, e o quarto problema, a quarta consequência que a pornografia pode causar na sua vida são problemas físicos. Eu não vou me deter muito a esses problemas físicos, mas a pornografia ela pode causar em você muitos problemas físicos, como por exemplo a falta de estímulo. Eu já vi muitos relatos, uma das coisas que eu fiz que eu sempre orei para Deus, foi: Deus, hoje eu enfrento esse problema de pornografia, vou vencer, e venci, graças a Deus, venci. Só que uma das coisas que eu falei para Deus é que: Deus, eu quero que o Senhor me use para curar outras pessoas também. Eu sempre falei isso para Deus. E nesse me usar, eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto pornografia. E uma das coisas que eu descobri, aqui fazendo base para essa quarta consequência, é que muitos casais, homens hoje, consomem conteúdos pornográficos, eles perdem, por exemplo, o estímulo na relação. Então, o homem, por exemplo, já não consegue ver prazer na sua esposa. O homem já não consegue sentir prazer ali de estar com a sua esposa, de realmente poder amá-la ali, poder, enfim, ter a relação sexual, né, entre o casal em si. O homem perde esse estímulo e vários outros problemas que podem ocorrer aí com relação à consequência da pornografia na sua saúde, na sua vida física. E o que eu quero dizer com isso é que eu comecei aqui dando meu testemunho, eu comecei falando aquilo que Deus fez na minha vida, e eu fui curado, Deus me libertou, né? Tenho andado em vitória, e eu quero mostrar para você como você vai vencer. Só que não dá para fazer tudo nesse vídeo, né? Por isso que no próximo vídeo nós vamos falar sobre a cura, como foi esse processo de cura para a minha vida. Só que uma coisa que eu gostaria de mostrar aqui para vocês e falar para vocês é que a pornografia ela é extremamente destrutiva. Assim como foi na minha vida, porque você não percebe. Às vezes você está ali, você fala: poxa, é como eu falei no começo, mas é só
é só um videozinho, é só uma fotinha. Só que aquela fotinha, aquele videozinho te leva para o inferno. Faz com que você realmente saia do plano de Deus, saia daquilo que Deus tem para você e simplesmente te leve para o inferno. Então, a pornografia ela pode acabar com a sua vida. E temos vários e vários relatos. Se você jogar no YouTube, você vai ver as consequências que a pornografia pode causar em famílias, em pessoas, em histórias. Eu mesmo estava quase abrindo mão da minha história com Jesus por causa da pornografia. E é como eu falei, você não vai nem sentindo. Uma hora você está disperso, outra hora você vai se afastando. Quando você vê, você está longe de Jesus, está longe do seu Criador, está longe daquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. E você já está vivendo um embaraço, no pecado e assim consequentemente. Eu gostaria que esse testemunho breve, simples, ele pudesse realmente tocar no seu coração, ele pudesse realmente fazer com que esse testemunho ele entre no seu coração e ele realmente crie no seu coração uma expectativa, porque talvez você que esteja me assistindo, você caiu no pecado, sei lá, ontem, mas eu quero te dizer que assim como eu venci, você também consegue. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Que Deus possa falar ao seu coração. Não se esqueça de dar seu like, compartilhar, curtir. Já falei no último vídeo, né? E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida aí. Tenho certeza, mas já falei no último vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém. Você está sendo boca de Deus quando você vai lá e clica em compartilhar. Porque você pensa, talvez, poxa, mas eu não tenho problema com pornografia. Mas às vezes seu vizinho tem. Às vezes um amigo seu, às vezes o filho do filho do filho do filho do amigo do outro filho tem. E você vai poder ajudar ele, beleza? Então eu estou mostrando aqui para você que todos nós fazemos guerra, mas nós fazemos guerra para vencer. Amém? Então eu espero que você curte esse vídeo aí, que Deus te abençoe. Falou!